A gente vai estudar agora a petição inicial aqui no âmbito do processo civil. Aqui eu quero explicar passo a passo tudo sobre a petição inicial. O desenvolvimento do processo, ele pode ser dividido em fases. A gente fala em fase postulatória, em fase saneadora, em fase instrutória, em fase decisória. A gente tem uma aula para cada fase e para os atos processuais dessas fases aqui no âmbito do direito desenhado, mais especificamente no curso do direito desenhado, tá bom? Na plataforma do direito desenhado tem o conteúdo completo. A petição inicial é um instrumento da demanda e encontra-se na primeira fase do processo, na fase postulatória. Os requisitos da petição inicial, eles estão elencados lá no artigo 319 do CPC, do Código de Processo Civil. Olha só o que diz esse artigo. No caput, a petição inicial indicará, inciso 1, o juízo a que é dirigida, inciso 2, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência da união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas e no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Inciso 3, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 4, o pedido com as suas especificações. Inciso 5, o valor da causa. Inciso 6, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Inciso 7, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e de mediação. É importante observar que é preciso apontar o e-mail da parte na qualificação. Na hipótese do autor não dispor dos dados do réu, ele poderá, na petição inicial, requerer para o juiz as diligências necessárias para a obtenção dessas informações. Isso está no artigo 319, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Além disso, não pode o juiz indeferir a petição inicial se constatar que é possível citar o réu com as informações já fornecidas na petição inicial. Está no parágrafo 2º do artigo 319. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 319 esclarece que a petição inicial ela não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 desse artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Então é muito importante essa informação. A causa de pedir, ela subdivide-se em causa de pedir remota, que são os fatos, e causa de pedir próxima, que são os fundamentos jurídicos. O pedido, por sua vez, ele subdivide-se em pedido imediato, que é a prestação jurisdicional, e pedido mediato, que é o bem da vida. Em razão do princípio da primazia do julgamento de mérito, deve o magistrado, na hipótese de um vício sanável, determinar a correção da petição inicial. Dá uma olhada no que diz o artigo 321 do Código de Processo Civil. Diz o seguinte: o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. O parágrafo único esclarece que, se o autor não cumprir a diligência, aí sim o juiz indeferirá a petição inicial. É curioso observar que o dispositivo, ao final, ele determina que o magistrado deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Trata-se aqui do que a gente chama de dever de prevenção, que é um dever direcionado ao magistrado, tá bom? O dever de prevenção é um desdobramento do princípio da cooperação que está no artigo 6º do CPC. A gente tem aula gratuita sobre princípios fundamentais do processo civil aqui no canal do YouTube. O princípio da cooperação, como a gente já observou, ele é direcionado a todos os sujeitos do processo, inclusive o juiz. A gente fala disso naquela aula sobre princípios fundamentais do processo civil. E quanto ao pedido, como é que funciona aqui no âmbito da petição inicial? O pedido, em regra, ele será certo e determinado, que é o que está no artigo 324 do Código de Processo Civil. Existem, contudo, duas exceções. O primeiro é o pedido genérico e o segundo é o caso de pedido implícito. O pedido ele será genérico nas seguintes hipóteses. 1. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. 2. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato.
E 3, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Nessas hipóteses, a sentença poderá ser ilíquida e o valor deverá ser apurado em liquidação, que é o que está inclusive no artigo 491, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O pedido implícito, por sua vez, é aquele que, embora não conste expressamente na exordial, na petição inicial, ele deve ser apreciado pelo juiz. Observe o que dispõe, por exemplo, o artigo 322, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Diz o seguinte, no caput: o pedido deve ser certo. Parágrafo 1º. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios. Portanto, são pedidos implícitos, por exemplo, os honorários de sucumbência e os juros legais. Isso significa o quê? Que, ainda que o autor não peça expressamente na petição inicial, deve o juiz manifestar-se a respeito desses pedidos. Aliás, quanto aos honorários de sucumbência, é possível a execução por ação autônoma, ainda que não ocorra a condenação em honorários de sucumbência em respectivo saneamento do vício por embargos de declaração. Dá uma olhada no que diz o artigo 85, parágrafo 18 do Código de Processo Civil. Diz o seguinte: caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou a seu valor, é cabível a ação autônoma para sua definição e cobrança. E para findar esse tópico, é importante observar que é possível fazer o aditamento da petição inicial em determinadas situações. Como é que funciona o aditamento? O aditamento que é feito até a citação não depende do consentimento do réu. O aditamento que é feito entre a citação e o saneamento vai depender do consentimento do réu. E, por fim, não é permitido fazer o aditamento após o saneamento do processo. Então, a gente precisa ter essas 3 regrinhas aqui na cabeça, tá? Quanto à acumulação de pedidos na inicial, como é que funciona? Quanto à acumulação de pedidos, existem algumas regras específicas que precisam ser observadas. Na hipótese da parte realizar a acumulação de pedidos de procedimento diferente, deverá seguir o procedimento comum. Mas a gente precisa ter atenção. O juiz ele deve ser competente para todos os pedidos, tá bom? Ele precisa ser competente para todos os pedidos no caso de acumulação de pedidos. Quanto à classificação, a acumulação poderá ser uma acumulação própria de pedidos ou uma acumulação imprópria de pedidos. A gente fala em acumulação própria de pedidos quando a parte pretende o acolhimento de todos os pedidos formulados. E, nesse caso, o valor da causa vai ser a soma dos pedidos. Em contrapartida, a gente fala em acumulação imprópria na hipótese da parte pretender o acolhimento de um dos pedidos formulados, tá? A acumulação própria, ela pode ser simples ou sucessiva. Acumulação simples ocorre quando o acolhimento de um pedido não depende do acolhimento do outro. A gente pede, por exemplo, o pedido 1, o pedido 2, o pedido 3. Nesse caso, o magistrado pode, por exemplo, conceder o pedido 2 e não conceder os demais. Essa é a ideia da acumulação simples. Em contraposição, a acumulação sucessiva, o acolhimento de um pedido depende do acolhimento do outro. É o caso, por exemplo, de uma ação de investigação de paternidade acumulada com pedido de alimentos. Os alimentos, nesse caso, são concedidos apenas se o autor for pai da criança, ou seja, se for procedente o pedido principal da ação de investigação de paternidade. Então, o pedido de concessão de alimentos está condicionado ao reconhecimento da paternidade, né, à procedência da ação de paternidade aqui. A acumulação imprópria, por sua vez, ela poderá ser alternativa ou subsidiária. Subsidiária também chamada de acumulação eventual. Acumulação alternativa, os pedidos, nesse caso, são excludentes e não há uma hierarquia entre eles. A gente pede, por exemplo, o pedido 1, pedido 2 ou o pedido 3. Então, ou é o pedido 1, ou é o pedido 2, ou é o pedido 3. Né? A concessão de qualquer deles exclui a possibilidade da concessão dos demais. Essa é a ideia da acumulação alternativa. E, nesse caso, o valor da causa será o pedido de maior valor. Em contrapartida, a gente tem a acumulação subsidiária. E na acumulação subsidiária, os pedidos são excludentes, porém, há uma hierarquia entre eles. A gente pede, por exemplo, o pedido 1 ou
o pedido 2, e o magistrado poderá analisar o pedido 2 apenas se não conceder o pedido 1. A gente passa a estudar agora, aqui no âmbito da petição inicial, o indeferimento da petição inicial. O indeferimento da petição inicial, ele configura hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito, ou seja, uma sentença terminativa. Essa é a ideia de indeferimento da petição inicial. As hipóteses de indeferimento da petição inicial estão lá no artigo 330 do Código de Processo Civil. Dá uma olhada no que diz esse dispositivo no caput. A petição inicial será indeferida quando 1. For inepta, 2. A parte for manifestamente legítima, 3. O autor carecer de interesse processual, ou 4. Não atendidas as prescrições do artigo 106 e 321. A petição inicial será considerada inepta quando 1. Lhe faltar pedido ou causa de pedir, 2. O pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, 3. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou 4, contiver pedidos incompatíveis entre si. O artigo 106 do Código de Processo Civil trata das hipóteses em que o advogado postula em causa própria. E nesse caso, cabe ao advogado declarar na petição inicial, na contestação, o endereço, seu número de inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa para recebimento das intimações. Isso está no artigo 106, inciso 1 do Código de Processo Civil. Eventual vício deverá ser sanado pelo advogado em 5 dias antes da citação do réu sob pena de indeferimento. Está no parágrafo 1º do artigo 106 do Código de Processo Civil. Além disso, deverá comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, conforme inciso 2 do artigo 106. O artigo 321, por sua vez, destaca problemas relacionados aos requisitos indispensáveis da petição inicial, tá? Por exemplo, endereçamento, qualificação da parte, valor da causa, pedidos, provas, etc. E nesse caso, existindo vício sanável, deve o juiz determinar a correção, ou seja, uma emenda à inicial, no prazo de 15 dias. Nessa hipótese, caso a parte não apresente a emenda, poderá ocorrer extinção do processo sem resolução do mérito. Então, a gente vai ter aqui uma sentença terminativa. O autor ele poderá interpor a apelação, nesse caso, e nesse caso vai caber ao juízo, no caso de uma apelação por uma sentença terminativa nesse contexto, cabe ao juízo a possibilidade de exercer o juízo de retratação, que poderá ser exercido pelo magistrado em até 5 dias. Isso está no artigo 331 do Código de Processo Civil. Na hipótese do juiz não se retratar, aí sim deverá promover a citação do réu para que apresente as contrarrazões. E quanto à improcedência liminar do pedido? A improcedência liminar é uma extinção liminar do processo com julgamento de mérito. Então, uma sentença definitiva. O juiz entra no mérito do processo. As hipóteses de improcedência liminar do pedido estão elencadas lá no artigo 332 do Código de Processo Civil. São hipóteses que justificam a improcedência liminar: a prescrição e decadência, o pedido juridicamente impossível, a tese jurídica firmada em súmula do STF ou STJ, recurso repetitivo do STF ou STJ, IRDR ou IAC, súmula do tribunal local. O autor, nestes casos, ele poderá não recorrer, e aí formação de coisa julgada material e o réu será comunicado do resultado, ou ele poderá recorrer por meio de apelação em 15 dias. Na hipótese de recurso, cabe o juízo de retratação também aqui. Caso o magistrado não se retrate, deverá citar a parte contrária para apresentar contrarrazões em 15 dias.